Olá, acertei o nome? Olá! Oi, Luiz, tudo bom? Tudo bem? Acertei o nome, porque eu vi um Sim, tiozinho, eu botei um PEN ali. sim, Penha, exatamente, espanhol. Então, é neurologista, formação no HC da Faculdade de Medicina da USP, especialista pela Associação Brasileira de Neurologia e mestrado em saúde coletiva no Sírio-Libanês. Tudo isso, né? Isso, tudo isso. Obrigado Tudo por ter bem, aceito o Luiz? nosso... Tudo jóia. Obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente tem conversado sobre... Essa semana a gente resolveu falar sobre as dores da quarentena. Uhum. Dores em geral. Não só as dores causadas diretamente pelo Covid, pelo coronavírus ou pela Covid, que é a doença que ele causa, mas também as dores causadas pelos transtornos da pandemia. E no final Uhum. das contas, eu até brinquei, deve ter muita gente de cabeça quente, e aí dor de cabeça, quem tem enxaqueca com esse nível de estresse, até já vou começar logo perguntando isso, quem tem enxaqueca com esse nível de estresse que a gente está submetido no dia a dia deve ter sofrido mais, não? Sim, Luiz. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer o teu convite, né, e cumprimentar aí todas as pessoas que estão com a gente aqui nessa live, nessa noite de quinta-feira, e dizer que realmente esse é um tema, eu tenho falado bastante sobre isso, porque apesar, Luiz, da gente ainda não ter, né, até por conta do tempo, a gente ainda não tem estudos epidemiológicos que mostram o real impacto disso que a gente está falando, né? Mas isso é uma coisa observada não só aqui no Brasil, mas já nos outros países, né? Nos Estados Unidos, nos países da Europa, principalmente Espanha e Itália, que saíram um pouco à frente dessas observações, que é essa questão do aumento de dores, né? Como você mesmo está retratando muito bem nas suas lives, eu tenho acompanhado, mas a dor de cabeça em especial, né? E por que isso está acontecendo, né, Luiz? Tanto aquelas pessoas que já tinham dores de cabeça, enxaqueca, cefaleia tensional. Então, para quem está vendo a gente, né, a enxaqueca, pessoal, é um tipo de dor de cabeça, né? Então, a gente tem o grupo lá grande das cefaleias, e dentro desse grupo grande, a gente tem mais de 150 subtipos de dores de cabeça. Engraçado a gente pensar isso, né? Porque a gente parece que só tem enxaqueca, mas tem mais de 150 subtipos. A gente tem, em primeiro lugar, a cefaleia tipo tensional, que é aquela dorzinha que todo mundo, 95% das pessoas já experimentou uma vez na vida. Mesmo que você não tenha com frequência, é aquela dor que, eventualmente, se você não dormiu bem, ou se você bebeu alguma coisa, bebida alcoólica, exagerou um pouquinho, ou está muito preocupado, você tem uma dorzinha. Então, mesmo que você não sofra do transtorno de cefaleia tipo tensional, você já experimentou alguma vez na vida. O segundo tipo mais frequente é a enxaqueca. Então, a enxaqueca é extremamente frequente e extremamente incapacitante. Tá? A gente tem uma perspectiva aí de mais ou menos no Brasil 15% das pessoas sofrerem de enxaqueca, né? Então, mais ou menos 30 milhões de pessoas. Então, é um impacto muito grande. Voltando para o nosso cenário da pandemia, então a pessoa que já tinha esse transtorno e de alguma forma estava controlando, seja lá com medicações, né, com seu tratamento, com atividade física, porque o tratamento da cefaleia ele é multidisciplinar, né? Então ele engloba bons hábitos de vida, rotina de sono, atividade física, alimentação, enfim. Então, as pessoas que estavam conseguindo ali se controlar, muitas delas descompensaram nesse momento da pandemia, porque a rotina mudou completamente, né, Luiz? Então, essa é uma realidade, infelizmente. E me diz uma coisa, você estava falando a enxaqueca dentro desse universo todo das cefaleias em geral. A gente conversou, por exemplo, ontem a gente conversou com um cirurgião bucomaxilofacial que estava falando sobre transtornos de articulação temporomandibular, bruxismo, desalinhamento de mordida, que também podem levar a cefaleias, né? E Uhum. também, além disso, as dores ortopédicas, né? As pessoas estão com tudo isso está envolvido nesse processo, né?
Exato, a gente tem algumas dores, né? Então a gente falou da tensional e da enxaqueca. E aí a gente tem um outro mundo de dores, né? Como você bem lembrou aí, por exemplo, a cefaleia cervicogênica, que ela tem um componente aí de contratura muscular relacionada a problemas de coluna. A gente tem também dores ligadas aí, não só a TM, mas toda a questão que envolve o trigêmeo, que são as cefaleias trigêmino-autonômicas. E aí, não só a neuralgia do trigêmeo, né, Luiz, que é o mais frequente, mas a gente tem a cefaleia em salvas, muito comum em homens, a gente tem a cefaleia Sunct, as hemicrânias paroxísticas, enfim, e por aí vai. É um mundo de dores de cabeça. E qual que é a grande questão? Quando a gente tem a ativação do nervo trigêmeo, a gente tem, junto com a dor, sinais desautonômicos, né? Então, o simpático e o parasimpático estão desbalanceados. Então, o que, que eu vou ter? Geralmente, daquele lado da dor, porque são dores que ocupam metade do crânio, naquele lado da dor eu vou ter hiperemia conjuntival, o olho fica vermelho, eu vou ter lacrimejamento, o nariz daquele lado fica escorrendo, sai uma aguinha, posso ter pitose, né, por alteração do simpático, enfim. Então, são sintomas desautonômicos que a gente fala. E me diz uma coisa, Ana. Existe uma... Outro dia me perguntaram, eu não sabia responder. Alguém falou que ouviu falar, aquela coisa, né? Veio perguntar, de que você pode ter dor de cabeça porque tomou muito remédio para dor. Exatamente. Aí, Luiz, você sabe que antigamente isso era meio que uma conversa ali de botequim, né? Todo mundo sabia que podia dar, mas a gente não tinha nada muito concreto. Mas aí os estudos avançaram nessa linha, né? E hoje que eu digo aí nos últimos 25 anos, a gente tem uma classificação, tem uma partezinha ali da classificação de enxaqueca, de dores de cabeça, desculpa, que tem um CID, né, para cefaleias por abuso de analgésicos, para cefaleias por abuso de substâncias. Isso é extremamente frequente e é um alerta que a gente tem feito, né? Agora em maio foi o mês que a Sociedade de Cefaleia se mobilizou para fazer aí uma campanha de conscientização das pessoas para que não façam a automedicação. Porque o que acontece? Todo mundo tem ali a sua necessaire com um plus, um combo ali, né, de medicações. Então, eu tento tomar o remédio X, aí se não funciona eu tomo Y, aí a minha comadre fala que o B também funciona, aí eu tento juntar tudo, até que eu dou certo com um. E esse que eu dou certo, eu começo a fazer abuso dessa substância, porque o organismo vai meio que acostumando. A gente entra num ciclo vicioso, Luiz, muito perigoso, que o corpo para de produzir endorfina, e aí eu meio que necessito do analgésico para outras situações também. Então, isso é uma situação extremamente delicada, assim, é um parto na vida do neurologista tratar disso, sabe? Não é nem um pouco legal. Então, assim, se a gente tiver que fazer um alerta para as pessoas, é que não façam abuso de analgésico, quer dizer, se você, obviamente, que se for uma dor muito esporádica, né, uma dor, sei lá, uma vez a cada 2, 3 meses, você não tem dor com frequência, óbvio que você pode fazer uso de um analgésico. Agora, se você tem essa dor com frequência, você deve procurar um médico. Se você tiver acesso, procure um neurologista, porque tem hoje várias formas de tratamento. Isso é importante porque eu tinha um mentor até, que ele, e tipo assim, uma coisa importante é dose de analgésico. A coisa mais comum é a gente ouvir o paciente falar que tomou o remédio, aí você olha para o tamanho dele, mais ou menos, até só no olho, o tamanho dele, a quantidade de remédio que tomou, não adiantou nada, meu amigo. Você tomou remédio à toa. Você não tomou. As pessoas têm medo de tomar muito remédio. E aí tomam menos do que precisam e acabam tomando mais vezes aquela dose menor. Né? Como é que a gente calcula assim, de maneira simples? Tem uma dose para a gente entender? Dos mais comuns, pelo menos? Luiz, você sabe que assim,
claro que tem, né? Assim, se a gente for falar de uma Novalgina, né? Uma dipirona 500 miligramas, paracetamol 750 miligramas, ibuprofeno 400 miligramas, naproxeno 500 miligramas, mas você tem toda a razão, né, no que você está falando, e eu até vi alguns comentários aí que já subiram, que a pessoa que começa a fazer o uso, ela pode cair num processo de enxaqueca crônica. Por exemplo, ela tem enxaqueca e aí ela começa a tomar analgésico. Vai tomando analgésico, chega uma hora que essa enxaqueca passa a ser crônica. Então, aquela dor que ela tinha uma vez por semana, uma vez por mês, enfim, ela começa a ter uma frequência e uma intensidade muito maior. Então, isso é extremamente perigoso. Uma outra coisa que eu só vi uma vez em pacientes, mas eu acho que é importante, já a gente está falando de enxaqueca, eu talvez queria ouvir a sua explicação sobre isso. São enxaquecas muito intensas, com uma manifestação neurológica semelhante, por exemplo, a um acidente vascular cerebral. Isso eu vi uma vez na esposa de um amigo médico, ele me ligou desesperado, uma moça muito jovem, com uma hemiparesia, quer dizer, estava com um lado paralisado, a face caída como se fosse um AVC. Eu falei, gente, essa menina é muito jovem, menos de 30 anos. E a gente foi investigar e não achou nada. E achou, a única coisa que ela tinha na história dela era uma história de enxaqueca. Isso acontece? Sim, sim. O que a gente tem é o seguinte, a enxaqueca, né? Vamos falar então da migrânia, que é sinônimo da enxaqueca, que é o segundo tipo de cefaleia mais comum. A enxaqueca, a migrânia, ela é um fenômeno paroxístico dos neurônios ali, né? Onde ocorre, vamos dizer, um fenômeno elétrico, tá? Então eu tenho ali um fenômeno elétrico que ele vai espraiando para os neurônios, né? E que ele pode só dar dor, como a grande maioria das pessoas, mas ele também pode afetar áreas do cérebro que vão causar déficits neurológicos. O que são esses déficits neurológicos? Por exemplo, a gente tem aí dois grupos. A gente tem um grupo de auras. O que são auras? São fenômenos elétricos que acontecem no cérebro, que geralmente vêm antes da dor. Então, por exemplo, Luiz, quem tem enxaqueca e vai assistir a gente, que está assistindo, provavelmente já percebeu alguma vez uma alteração visual. Então, fica vendo os pontinhos brilhando ou não enxerga metade do campo visual. Isso geralmente é a aura visual. Além da aura visual, que a aura geralmente dura de 5 minutos até meia hora, esse é o padrão médio aí da aura. Além da aura visual, a gente tem também a aura sensitiva, de eu não sentir metade do corpo, ou a aura de linguagem, eu não consigo falar uma palavra, ou a aura até, por exemplo, de uma fraqueza, e eu não consigo movimentar metade do corpo. Claro que isso tem que ser investigado pelo neurologista. Ninguém vai ter um sintoma desse e vai ficar em casa achando que é aura, principalmente se for a primeira vez, né? Então, o primeiro episódio sempre tem que ser investigado, a menos que o seu neurologista te fale, olha, você tem migrânia com aura, você pode ter isso de novo, aí sim você vai ficar tranquilo em casa, tá? Aí, respondendo a tua pergunta, além disso, a gente tem outros tipos de migrânia. Lembra que eu falei no começo que a gente tem mais de 150 tipos de dor de cabeça. Dentro das migrânias, a gente tem uma porção de migrânia, tá? Eu tenho um tipo que é a enxaqueca hemiplégica. A enxaqueca hemiplégica, justamente o paciente tem dor e junto com a dor ele fica com uma hemiparesia como se fosse um AVC. E o diagnóstico é realmente muito minucioso pela história, claro que aí vai precisar fazer ressonância, alguns exames, para a gente chegar nesse diagnóstico. E a gente também tem, Luiz, porque no momento da crise ocorre uma vasoconstrição cerebral, né? Então falta realmente falta sangue para algumas áreas do cérebro. Então, pode ocorrer, se a crise de enxaqueca durar muito tempo, pode acontecer uma coisa que a gente chama de infarto venoso. E aí sim, é um AVC que ocorre por conta da... infarto venoso não, desculpa. Infarto enxaquecoso,
que é um infarto que ocorre por conta da enxaqueca, tá? Então, o paciente não conseguiu sair daquela crise de migrânia e ele pode ter um infarto, chega a ter um AVC mesmo. Puxa vida. Uma outra coisa que eu queria que você me explicasse é o quanto a gente sabe que, na enxaqueca especificamente, até onde eu consegui aprender, a gente tem um fenômeno vascular junto, ou por trás desse processo. Sim. Né? E aí, pessoas que têm, por exemplo, alguns problemas cardiovasculares, se não são cerebrais, tomam medicações, por exemplo, para baixar a frequência cardíaca, muito comumente o propanolol ou os beta-bloqueadores, né? E aí, qual é a relação desse remédio com a enxaqueca? Né? Tá, então é assim. Às vezes protege, ou é tratamento, ou vai induzir uma crise no rebote vascular aí? Então, o que acontece é assim, a gente tem, no momento da crise, você tem toda a razão quando você fala que é um fenômeno vascular, porque no momento da crise, eu tenho uma vasoconstrição importante, tá? E eu tenho uma desautonomia, geralmente, também, o simpático e o parasimpático, de uma forma geral, eles estão ali um pouco bagunçados. O que acontece? O tratamento que você está dizendo, que são os tratamentos profiláticos, que a gente geralmente começa para alguém que tem dor com muita frequência, né? Aí vem, por exemplo, o beta-bloqueador. Por que a gente usa beta-bloqueador? Principalmente pelo efeito da vasodilatação. Então, o beta-bloqueador, ele vasodilata, então ele inibe aquele processo de vasoconstrição ligado ao mecanismo de enxaqueca, tá? Então, geralmente, o beta-bloqueador é uma das medicações que a gente utiliza, sim, para profilaxia da dor. E aí a gente tem outros grupos, tem a flunarizina, né? Bloqueador de canal de cálcio, tem os antidepressivos, que a gente usa muito e cada vez mais, com muita frequência, porque existe a comorbidade, né? É muito comum um paciente que tem uma migrânia, que tem uma enxaqueca ou que tem uma cefaleia tensional, desenvolver junto um processo de ansiedade, um transtorno de humor, um distúrbio de sono. Então, quando a gente vai escolher a medicação, é comum que a gente pense naquele perfil, no espectro da medicação, e a gente muitas vezes opta pelo antidepressivo, porque a gente sabe que o paciente com isso vai melhorar a ansiedade, vai melhorar o padrão de sono e tudo isso. Além disso, a gente tem os anticonvulsivantes. A gente tem o ácido valproico, né, Depaquene, Depakote. A gente tem o topiramato, que cada vez mais tem sido usado para enxaqueca. Também para os endocrinologistas gostam, porque faz perder um pouquinho o apetite, ajuda a emagrecer. Também usado como estabilizador de humor, o ácido valproico e o Depakote, e a lamotrigina. Eita! Então, o segredo é prevenir o aparecimento, ou pelo menos ter algum jeito de cortar o início do processo. Porque depois que ele se instala, fica mais difícil, né? Exatamente. A dor de cabeça é uma coisa complexa, assim. Por isso que a gente fala, né? Não é uma coisa boba que você vai lá na farmácia, toma um analgésico e acabou. Isso até pode ser se for muito esporádico, mas se for uma coisa frequente, é uma doença complexa, que a gente precisa ver muita coisa junto, né? Então, é o que você falou, Luiz, a gente precisa prevenir. De que forma a gente previne? Não é só com remédio, não é só com esse monte de nome difícil que a gente falou. A gente previne principalmente através de mudança de hábitos de vida, né? Então, pessoal, quem está assistindo a gente, desculpem aí chover no molhado, desculpem falar mais do mesmo, mas é isso, quer dizer, médico pede o quê? Para vocês fazerem atividade física, para vocês dormirem bem, para vocês cuidarem da alimentação, para vocês evitarem usar aí muita tela, né? Computador, celular, cuidar principalmente antes de dormir. Então, perceber aí a quantidade de estresse no seu dia a dia, praticar meditação. A terapia cognitivo-comportamental também ajuda muito nos mecanismos de dor. Então, é tudo aquilo que a gente acaba chovendo no molhado, Luiz, mas que ajuda muito a prevenir as crises de dor. Legal. E para esse tempo de estresse, você tem alguma dica para a galera agora, para esses momentos que nós estamos passando tão tormentosos? Então, tem muita gente ainda dentro de casa, né?
a pandemia, assim, a questão da quarentena, alguns lugares já está tendo um relaxamento, uma flexibilização, mas muita gente ainda em home office, as crianças, né? Eu tenho 2 pequenas, as crianças estão em casa, estão estudando, então a rotina de todo mundo mudou, né? Então, assim, quais as dicas que a gente tem dado? Primeiro, em primeiro lugar, para quem tem dor de cabeça, muito cuidado com o sono, tá? Manter uma rotina de sono vai melhorar a tua qualidade de vida e vai te ajudar a não ter dor, além de aliviar o teu estresse. Ai, Ana, mas como é que eu faço para dormir? Eu sei que não é fácil para muita gente, mas a primeira coisa é a gente criar uma rotina. Hora para sair da cama e hora para ir para a cama. Isso é o mais importante, tá? Essa coisa de, eu tô em casa, eu vou trabalhar de casa, eu vou trabalhar a hora que der, então eu vou ficar com o laptop lá na cama trabalhando. Gente, isso não funciona, não rola, não é legal, isso vai piorar a tua dor. Então, acorda sempre no mesmo horário. Final de semana, tá bom, um pouquinho de preguiça, ficou um pouquinho a mais, mas é um pouquinho, tá? Nada de, acordar às 11 da manhã no sábado e no domingo. Você vai dançar porque na próxima noite você não vai ter sono e aí começa o ciclo vicioso. Lembra que para ter sono a gente precisa de mais ou menos 16 horas em vigília, acordado, tá? Muito bem, falando em sono, cuidado com telas, né? Então a quantidade de horas que a gente fica 1 hora antes de dormir, acabou celular, acabou tela, para você conseguir produzir melatonina e dormir melhor. Um dos grandes sincronizadores do sono, Luiz, do ciclo sono-vigília, é o sol. Então, você precisa se expor ao sol, mesmo que você estiver dentro de casa, na varanda, na lavanderia, no quintal de casa. Agora as pessoas já estão podendo sair um pouquinho, né, de máscara, sai, vai dar uma volta, é importante, tá? Fazer uma atividade física, mesmo que dentro de casa. Eu fazia um monte de coisa fora, corria e tal, agora eu estou fazendo ginástica funcional online dentro de casa. E tá rolando, tá super dando certo. Não é o melhor dos mundos? Não é, mas é o que dá para fazer. Mas é importante fazer algo, né? Então, assim, as pessoas têm que manter alguma rotina. Outra coisa, a prática de meditação ajuda muito, tem a facilidade de ter aí hoje em dia aplicativos, vídeos e tal, que nos ajudam a meditar. E se você já faz um tratamento com médico, psiquiatra, neurologista ou com psicólogo, procure manter. Hoje em dia a gente pode fazer atendimentos online, né? Tanto da psicologia quanto dos atendimentos médicos. Você sabe que foi, né, Luiz, a liberada a telemedicina, que tem nos auxiliado muito. Então é isso, é manter o seu tratamento e tentar seguir essas dicas que a gente está falando. Beleza. Eu vou te passar aqui a pergunta de uma amiga nossa, né, da Miriam, que ela está contando que ela tem dor diária e não sabe o que pode tomar para dor todo dia. O que ela tem que fazer? Qual é o seu conselho para ela? Ela atualmente está usando Sumax com Flanax, quer dizer, ela está medicada bastante até, né? Então é assim, dor diária, infelizmente a gente vai precisar de uma consulta com o neurologista, tá? Não dá para te dar uma dica, porque assim, a gente precisa analisar o teu caso para falar essa medicação profilática vai ser boa para você, né? Baseado no teu histórico, tipo de dor, se é cefaleia atencional, se é enxaqueca e todos os outros detalhes aí que eu falei. Baseado nisso, nós vamos escolher uma medicação para você fazer profilaxia. Então, a intenção da profilaxia é, se você tem dor hoje todos os dias, com tratamento profilático, eu espero que você tenha dor, sei lá, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 20 dias. Tem alguém aqui, não sei se é ela, já faço profilaxia. Se você faz e ainda tem dor diária, a tua profilaxia não está certa, não está boa, tem que ser trocada, tá? E aí, se você já tentou, que eu acho difícil, mas vamos supor que você já tentou todas as possibilidades, hoje em dia a gente tem mais 2 alternativas. A gente tem a aplicação de toxina botulínica, tá? Que é uma coisa que nos últimos anos foi aprovada para enxaqueca crônica, tá? E que funciona. A gente aplica em mais ou menos 39 pontos
do crânio, né? Mas para isso tem que cumprir critérios bem rigorosos para a aplicação da toxina botulínica, tá? É aprovado aqui pela Anvisa no Brasil, nos Estados Unidos também. Então, tem a toxina botulínica e nos últimos 2 anos foi aprovado uma nova medicação, Luiz, que são anticorpos monoclonais que são específicos para enxaqueca, tá? Que eles inibem uma substância que desenvolve a crise de migrânia. Então, esse anticorpo monoclonal, ele é dado uma vez por mês, endovenoso, e é a grande promessa aí para os tratamentos da migrânia. Tá. O Eugênio perguntou o seguinte, ele quer saber se por que cheiro forte de perfume ou tinta pode causar dor de cabeça. Então, tem muito, viu, Eugênio? Tem muita... cada pessoa que tem dor de cabeça, que tem enxaqueca, tem aí os seus gatilhos, né? Então, por exemplo, eu tenho enxaqueca e eu não posso ficar sem dormir. Isso é verdade, é realidade. Acho que é por isso que eu sou neurologista e falo tanto de sono. Porque se eu fico sem dormir, na época da residência, aqueles plantões no HC, doido, virado, pimba. Eu saía do PS de atender o paciente, eu ia tomar Decadron e dipirona e ficava na maca. O que acontece? Então, para mim, o que me pega é privação de sono. Tem muita gente que não pode com alguma bebida alcoólica, vinho principalmente, alguns tipos de cerveja, tá? Dependendo ali da substância que a cerveja é feita. Eu não entendo de cerveja, mas deve ter gente cervejeira aí no meio. Me ajudem. Eu não sei se é o trigo, se é o lúpulo, essas coisas aradas aí da cerveja. Tem alguns tipos de comidas também, por exemplo, alimentos, queijo, principalmente os queijos amarelos. Aí quem falou e me ajudou a lembrar a verdade, café, né? A cafeína, você sabe que ela pode ser amiga ou pode ser vilã, né? A cafeína é assim, se você tomar 2, 3 cafezinhos por dia, ela te ajuda, ela é legal, ela é bacana, tanto é que a gente tem alguns analgésicos, né? Com cafeína na hora que você está tendo a crise. Porém, se você faz abuso de analgésico, se você toma muita cafeína, desculpa, não de analgésico, se você toma muita cafeína, então eu tomo lá 6, 7 cafezinhos por dia, eu vou piorar a minha enxaqueca, eu vou ter uma chance maior de ter dor, porque a cafeína, como é um estimulante do sistema nervoso central, ela aumenta meu risco de dor. E aí, respondendo a pergunta, a gente falou e não respondeu o Eugênio. Ele vai ficar bravo com a gente. A questão do cheiro, Eugênio, é o seguinte. Então, como eu falei, o vinho para um, o sono para o outro, o nervoso para o outro. E também tem gente que tem uma sensibilidade maior ao cheiro, ao odor, né? E é isso também. Na hora que eu cheiro, eu tenho um estímulo, através do nervo olfatório, eu tenho um estímulo do sistema nervoso central que pode desencadear uma crise. Legal. O Tidu, que está sempre com a gente, está reclamando aqui que todo médico que vem para mim falar aqui na live, não importa a especialidade, diz que exercício físico é fundamental. E ele está lascado porque ele não consegue gostar. Tidu, a gente vai conseguir fazer você gostar de exercício. Então vamos continuar insistindo aqui para você gostar de fazer exercício. É importante. Pois é, não tem jeito. E uma colega nossa, a doutora Mariam Rashid, que é oftalmologista, nossa oftalmologista aqui de casa, está falando sobre hipertensão ocular como um diagnóstico diferencial importante para dor de cabeça súbita, principalmente, né? Ah, sim, com certeza. Se eu tenho uma, aí a gente pode falar também, né, dos sinais de alerta, né, quais são os sintomas que, se eu tiver, eu preciso correr para o médico, né? Porque tudo bem, a gente está falando aqui de dores que eu posso marcar uma consulta, que eu posso esperar passar com o meu médico, enfim. Mas existem alguns sinais de alerta, tá, pessoal? Porque a gente sabe que muitas doenças graves podem acontecer e se manifestar com dor de cabeça. Então, vamos lá. Como a doutora disse, se eu tiver uma dor de cabeça súbita, então é uma dor de cabeça que começa de uma hora para outra, de forte intensidade, tá? Então, eu nunca tive essa dor e agora o bicho está pegando. Essa dor eu tenho que investigar logo, de preferência num serviço de pronto atendimento, de pronto socorro, tá? Se junto com a dor de cabeça eu tiver febre,
pode ser uma meningite, corre para o hospital, ainda mais nesse momento de pandemia. Se junto com a dor de cabeça, eu tiver sintomas respiratórios, coriza, dor de garganta. Lembrando, viu, Luiz, que a enxaqueca não, desculpa, a enxaqueca é uma doença primária, mas a dor de cabeça tem sido um dos grandes sintomas da Covid. Não só na fase aguda, mas depois. Existe uma dor de cabeça chata, pentelha, que dura semanas depois da Covid. E aí já tem um monte de trabalho mostrando isso, tá? Mas voltando aos sinais de alerta. Então, eu posso ter, se eu tiver sintomas de gripe, eu vou correr para o hospital por conta da suspeita de Covid. Se eu tiver alteração do nível de consciência, se eu tiver, por exemplo, junto com a dor de cabeça, sonolência, desmaio, se eu ficar meio esquisito, tenho que ir para o hospital, tá? Ou se junto com a dor de cabeça, por exemplo, vem crise convulsiva, ou se é uma dor de cabeça que não está passando com os analgésicos que eu estou acostumado, tudo isso é sinal de alerta, eu preciso ir para o hospital. O que pode acontecer numa dor de cabeça forte e súbita? Pode ser, como a doutora disse, uma hipertensão intracraniana, né? E aí eu faço fundo de olho, eu tenho um edema de nervo óptico, de disco óptico. Então, a hipertensão intracraniana que surge por exemplo, Luiz, a trombose venosa cerebral, que essa semana, infelizmente, vitimou aí o jornalista Rodrigo Rodrigues, né? Eu até falei na Band News a respeito disso, porque foi uma coisa dramática relacionada ao Covid, mas existe trombose venosa cerebral em quem não tem Covid, tá? Então, a gente tem a trombose venosa cerebral, que começa com uma dor de cabeça muito forte. Eu posso ter a ruptura de um aneurisma, por exemplo, que é uma dor de cabeça lancinante, nova, diferente, que a pessoa nunca teve, tá? E outras doenças aí. Então, esses são os sinais de alerta para a gente procurar o serviço de emergência. A Estela está perguntando para a gente, você falou do Botox para enxaqueca. Ele precisa ser refeito 3 meses, sim, como se faz para dermatologia? Sim, 3 meses, exatamente 3 meses a duração. Os estudos mostraram que a duração dele, o impacto que ele teve em redução do número de crises, impacto em melhora da frequência e a intensidade da dor, foi de 3 meses realmente. O Eugênio está lembrando também, o Eugênio participa e fica dando ideia para a gente, falando sobre, pegou o gancho aí da doutora Mária e falando sobre a questão do óculos não tá ajustado, né? Você tem um grau nos óculos, vamos dizer assim, um distúrbio de refração que não está corrigido adequadamente. Precisa passar no oftalmo também. Causa primária de dor de cabeça, né? Em geral. Exatamente. Aí é uma dor de cabeça decorrente da alteração ocular, então é importante, sim, procurar um oftalmo. E aí aqui, se você me permite, Luiz, chegou aqui uma pergunta interessante. As auras são risco para AVC, né? Que a Renata RX está perguntando. Oi, Renata. Não, a aura não é fator de risco para AVC, tá? Fator de risco para AVC, a gente tem aí todos aqueles que a gente já sabe, hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, blá, 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 tabagismo, etilismo, enfim, todo mundo está careca de saber, mas falando em migrânia, o fator de risco para AVC é principalmente uma dor de cabeça que não passa. É uma migrânia. Vamos falar então o que é a migrânia, o que é a enxaqueca. É uma dor hemicrânea, é uma dor que fica pulsando, latejando, que dá a irritabilidade à luz, fotofobia, fonofobia, eu não consigo com barulho, às vezes com cheiro, osmofobia, náusea, vômito, e que geralmente essa enxaqueca, essa migrânia, ela dura até 24 horas, tá? Se é uma dor que está durando muitas horas a mais, eu preciso procurar o médico, porque pode ser uma dor mais preocupante. Obrigado, doutora Ana. Quero agradecer muito sua participação, tudo. Perguntas das pessoas aqui. Hoje descobri quanta gente aqui no grupo tem dor de cabeça, gente. Impressionante, né? É um tema que chama bastante atenção do pessoal mesmo. Não, e a gente nem sabia que tanta gente aqui tinha com esse problema. A live vai estar gravada assim, tá? Foi a Regina Ávila que perguntou, vai estar no IGTV e depois a gente vai botar no YouTube também, lá no meu canal, no DR Luiz Fernando Correia. Lembrar vocês todos, agradecer todo mundo que está participando, trazendo as pessoas. Continuamos com a campanha para conseguir mais seguidores.
E amanhã é o dia de festa, são 6 meses da live todo dia, que começou em 31 de janeiro. A gente nem imaginava o tamanho da encrenca que estava vindo pela frente. A gente sabia que alguma coisa estranha, muito esquisita estava acontecendo na China, por isso aí começamos a falar de coronavírus, começamos a contar os casos, começamos a pensar na possibilidade de uma pandemia. Isso lá em janeiro, gente. E agora a gente está vivendo tudo isso que está acontecendo e a gente ainda vai ter, infelizmente, algum tempo pela frente aí para lidar com esse novo normal, né? Essa vida que a gente está tendo. Eu não vejo a hora, eu começo todo dia com a mesma frase, né? Vamos falar de coronavírus. Não vejo a hora de dizer vamos falar de diabetes, vamos falar de outra coisa. Porque não vai ser ótimo. Fala disso. Mas eu espero realmente logo, logo poder estar mudando o tom da prosa e a gente está falando de outras coisas, porque a gente já descobriu que esse pessoal que está aqui com vocês, as pessoas que vocês trouxeram, a gente está aqui para discutir, conversar, aprender junto. Por isso eu estou trazendo os colegas que sabem mais do que eu sobre um monte de coisa para a gente sair aprendendo. Então, quero te agradecer muito, Ana, pela participação. Lembrar, convidar todo mundo para a live de amanhã, que é uma live de festa do aniversário. Visitar o nosso site por dentro do coronavírus.com.br e continuamos a campanha. Tragam seus amigos, pede para o papai, para a mamãe. Nem falava na televisão antigamente, né? Pede para o papai, para a mamãe, para o vovô, para o titio, para trazer a galera para dentro da nossa live. Então, tchau, se você gente. me permite, eu só vou falar para os meus seguidores que estão aí dentro para seguir o Dr. Luiz. E também vou convidar quem está vendo você para me seguir na minha página, doutora Ana Paula Pena, para ter mais informações de dor de cabeça, neurologia e tal. E fico à disposição para voltar quando você quiser. Luiz, obrigada. Muito obrigado mesmo. Beijo para você. Beijo para vocês. Beijo do Doc. Até mais, gente. Tchau. Tchau.